Vamos começar? Vamos começar. Eu sempre começo com essa pergunta. Qual pergunta? Vamos começar? É essa a pergunta, Gregor. Virou, entendi. Entendeu? Que aí a pessoa, quando ouvir, ela reconhece. Não tinha me ligado nisso não, mas acho legal. É verdade, ficou um bordão. Como a gente não tem a nossa assinatura vocal ainda, né? Tipo, sei lá, Lambda do Jovem Nerd, tá ligado? A gente começa assim, né? Assinatura vocal que qualquer um te reconhece em qualquer lugar, né? Ó, rapaz, olha a CPI chegando. Brincadeira. Esse é o programa número... 2. A gravação número 3. É, porque o piloto é o 0. Então, não começou do 1. A gente teve o programa 1, esse é o segundo. E hoje a gente vai trazer um pouco das nossas experiências pra contar como a gente começou nessa área do design. Mas eu não tô sozinho nessa conversa, não. Não mesmo. Eu sou Daniel Leal. Eu sou Gregory Machado. E eu sou o Lucas Escardo. E juntos nós somos seus amiguinhos os Becadiga. Meu Deus. Antes da gente entrar de fato no tema do programa, a gente quer comentar os feedbacks do programa passado. Que foram bem legais, inclusive. Mas antes ainda dos feedbacks, eu tenho uma pergunta pra fazer, direcionada ao Gregory. Gregory, como ficou a moto? Eita. No episódio passado, a moto do Gregory bateu o motor, cara. Exato. Eu tava bem triste naquele episódio. Literalmente deu ruim. Deu ruim total. Então, cara, o cara passou o orçamento e falou que a moto bateu o motor em 2 lugares. Eu não sabia nem que tinha essa possibilidade. Bateu o motor em cima e embaixo. Não teve jeito, a moto ficou 1,5 parada na mecânica pra resolver tudo. Resolveu, graças a Deus, tá tudo inteiro. Só que ela ainda tá num período experimental. Porque quando você termina de fazer o motor, você tem que ficar um tempinho andando com ela na maciota, de boinha, sem poder acelerar, até ela bater uma quilometragem lá. Quando ela bater uma quilometragem, aí eu posso levar de novo no mecânico, que ele vai fazer uma revisãozinha, passar um óleo lá. Vai dar uma maciada nela, né? Mas por enquanto tem que andar na maciota de boinha com ela. Mas eu fiquei bem triste e foi uma facada no meu bolso. Editor, bota uma música triste pra nós aí. Bom, estamos atualizados sobre os assuntos do podcast passado. Acho que estamos. Na verdade, tem os feedbacks. Tem os feedbacks, Os feedbacks da galera. Achei que tinha outra coisa. Antes da gente começar os feedbacks, eu sei que eu já falei isso, mas segura aí, ouvinte. A gente vai chegar nos feedbacks. Eu tenho um recado pra dar. Na verdade, eu quero agradecer. Se eu não agradecer, ela me mata. Eu quero agradecer a Cássia, minha noiva. Porque ela falou que no episódio passado a gente deixou ela de fora dos feedbacks. Cara. Um abraço, Cássia. Cássia, grande abraço. Rolou uma DR, meu amigo. Quando ela ouvir isso aqui, ela vai ficar brava também. O noivo e os padrinhos esqueceram da noiva. Toda a equipe do Estúdio Santo se sensibiliza com a sua atitude e te dá um grande abraço à distância. Então... Um abraço, Cássia. Tamo junto. Ela falou que tá ouvindo mais de uma vez cada programa. Ouve no YouTube, no Spotify e no IGTV para view. Mas cá entre nós, tá legal, né? Tá ficando legal. Tá ficando maneiro demais aqui. Tá maneiro gravar, editar, apesar de dar trabalho. E quem mais a gente tem que agradecer? Tem a Carla Maria. Carla Maria. Ela falou com a gente que colocou o podcast na lista dos principais podcasts dela. E todo episódio que sai, ela manda mensagem, ela passa um feedback, faz as observações que ela faz, que ela gosta de fazer e tudo mais. Aqui é assim, né, gente? Se você mandar mensagem pra gente, você vai aparecer aqui no quadro dos ouvintes. Clube dos ouvintes. Aqui é assim. Mandou, apareceu. Inclusive, o último feedback dela tá salvo no nosso destaque do Instagram, né, podcasts. Quer que eu leia? Pode ler. Tá, vamos lá. Segundo Carla Maria, amigos, aproveitando o Dia Mundial do Design Gráfico, ouçam esse episódio do Expertise, está muito bom. De verdade, eu estou amando a forma que os meninos do Estúdio Santo.design, nosso Instagram, estão falando, conversando, mostrando ao mundo o trabalho do designer. Fantástico, sou fã mesmo. PS, fui até intimado nesse episódio.
Que a gente não esqueceu ainda. Vai ter episódio com Chá de Cilim, Carla Maria. Aliás, a gente é fã do trabalho da Carla também, do Chá de Cilim. Não, maneiro demais. A gente teve a oportunidade de trabalhar junto com ela, assim, na mesma agência. Foi onde eu já conhecia ela, os meninos conheceram. E agora ela tá aí ouvindo nosso podcast, dando feedback, aparecendo Bacana aqui. Demais. Certeza. Tem outros feedbacks. Tem Francismar Almeida Esse aí. e Guilherme. Todos dois escutaram o podcast, passaram um feedback muito bacana, assim. E também falaram aqui. Quando é que a gente vai ser convidado para participar dessa conversa aí? Então a galera tá curtindo, então... Estão querendo participar, chegar junto já. O elenco do podcast tá crescendo. Tá crescendo. Né? Gente, a gente tem uma pauta organizada dos programas que a gente vai fazer. Tá na lista. Vai chegar a vez de vocês, fica tranquilo. Inclusive, a gente já tem algumas ideias listadas para futuros podcasts. Mas se você quer escutar sobre um tema específico, deixa aí nos comentários, coloca aí, manda pra gente no privado, que seja. Mas falando a sua ideia, que a gente pode trazer esse papo aqui. Com certeza, é legal a gente ter esse feedback e saber também do que vocês estão querendo que a gente converse ou fale, ou que a gente pesquise. Exatamente. E até busque conhecimento dentro disso aí. Outra coisa que aconteceu nessas últimas 2 semanas que a gente ficou bem feliz foi a gente aparecer no Instagram do Em Movimento, né, Dani? Cara, foi irado mesmo, porque eu vi lá eles postando algumas coisas, e aí eu falei, pô, nosso podcast tá aí, dê uma conferida lá, se vocês curtirem, compartilha com a galera. E na outra semana, foi logo depois, eles já postaram assim e agradeceram a gente, falaram também que tá um material muito bacana. O Movimento é aquele programa da TV Gazeta, né, pra quem não conhece, mas de muita relevância aqui no Espírito Santo. Inclusive na página do Em Movimento eles estão divulgando muita coisa relacionada à galera capixaba, né, que tá fazendo um movimento musical, cultural, artístico. Não só no Instagram, né? O programa é muito sobre isso. É sobre abordar, né, do Espírito Santo de diferentes pontos de vista, assim, diferentes lugares. Mostrar a riqueza das cidades e da cultura local, sabe? Aliás, muito bacana ver esse movimento também da mídia, do podcast, crescendo no Brasil, no geral, né? E no Espírito Santo também. Show. Inclusive, vamos agradecer o Em Movimento aí. Muito obrigado por terem divulgado nosso trabalho. Muito obrigado. Contem sempre com a gente, escutem a gente. Isso aí. Escutem a gente que a gente assiste o programa. Não, mas eu gosto, cara. Eu gosto. Não, é legal, cara. Maneiro. Traz muita coisa da hora, assim, sobre o estado. E até curiosidade que a gente nunca nem imaginou que existia aqui dentro, de lugares, de culturas mesmo. Sobre o programa passado, acho que foi isso, né? Estamos esquecendo de ninguém, não? Tem pessoas pra gente mandar abraços? Rapaz, a gente vai saber durante a semana. Mandar um grande abraço pra Magali, que deu um feedback legal pra gente. E adorou tudo que a gente fez lá, contando sobre o sítio, como que foi. Inclusive, se você não viu ainda, vai lá no nosso canal. Ou no IGTV também, você vai conseguir ver. Isso. E dá uma olhada no projeto do Sítio Alto Verdade. Tem um making off lá sensacional, os bastidores desse projeto. Além do podcast que a gente fez contando tudo também. Saiu bastante conteúdo legal sobre o sítio. Onde você vê o Estúdio Santo, semana passada, você vai ver a gente falando do Sítio Alto Verdade. Sim. Então, corre lá que, cara, esse projeto virou referência pra gente, né? Pô, foi irado. Exato. Então, vamos pra pauta principal? Bora. Por incrível que pareça, a minha primeira experiência com design foi na igreja. A primeira igreja batista que eu frequentava, lá em Mimoso. Isso 8 anos atrás, 2013. Finalzinho de 2013. Mas antes de chegar na igreja, cara, eu acho bacana a gente comentar sobre o nosso interesse mesmo antes de começar a trabalhar, antes de começar a estudar. Né? E como que a gente descobriu que... o que é um logotipo. Né? E que tem um profissional que é pago só pra pensar na parte visual das coisas. Comigo já foi um pouco diferente, assim, eu não tinha muita noção de que era, assim, o mercado. O meu primeiro contato com o design foi criando cartaz de banda, que eu tocava e falava, pô, tem que fazer as paradas pra divulgar, então vou pensar em fazer umas paradas maneiras. Então, usava o Corel e fazia aqueles cartazes ali. E a partir daí, eu comecei a
a pesquisar sobre as coisas, saber quem trabalhava. Eu não tinha conhecimento nenhum, não tinha acesso a algumas coisas. Eu comecei também bem novo, acho que foi por volta de 2013, 2012, 2013 também, por aí. E aí me veio assim, aquela coisa de, vamos trabalhar na gráfica, que na gráfica você vai trabalhar com arte. E aí eu entrei na primeira gráfica, que foi assim, uma decepção no primeiro momento, mas depois eu fui entender como que as coisas funcionavam. Porque, tipo assim, eu entrei na gráfica e eu cheguei lá, era bloquinho de rascunho, sacou? Então, faz bloquinho e chega um cartaz. Pô, esse cartaz é interessante de fazer. Aí você faz, fica tudo empolgado. Depois, mais 20 bloquinhos e... Profissionalmente, eu comecei no design em 2014. Tanto eu quanto o Lucas, nós fizemos a faculdade de Sistema de Formação. Então, inicialmente, era pra gente trabalhar com programação, como analista de programação, coisas do tipo, voltado para essa área de tecnologia. E foi na faculdade, na época da faculdade, que eu resolvi fazer um estágio de manutenção de websites com o João Paulo, que eu considero um mestre nessa área aí de empreendedorismo, de ensinar, assim, tenho ele como um mestre para mim, que guia, que fala, e sempre que eu tenho uma novidade, principalmente o estúdio, o podcast, eu sempre levo isso para ele, porque eu sou muito grato por tudo que ele me ensinou. E na época que eu trabalhava com ele passou, né, alguns posts para fazer para os clientes que chegavam para ele. E aí ele pegou na minha mão e falou, vem cá, senta aqui, é assim que faz. Me explicou o que era a tipografia, me explicou como é que fazia o post, como é que procurava imagem, como é que fazia todo esse caminho. Eu acho que todo mundo que começou com social media, não, menos o Dani começou na gráfica, né? Mas explicou todo esse início assim relacionado ao social media, ao que é fazer um post, o que é fazer uma arte para o cliente. E profissionalmente foi o primeiro contato que eu tive, assim. Depois disso, depois que eu parei de trabalhar com ele, eu procurei fazer isso de forma autônoma. Peguei um restaurante para fazer social media em Cachoeiro, né, aqui na nossa cidade. E meio que o começo foi assim. Legal de ver você falando das coisas, que a gente começa a ver os caminhos se cruzarem. Eu, depois de um tempo trabalhando na gráfica, eu fiz um curso com o João Paulo, que era um curso de Illustrator. Sim, que foi o curso que me despertou a questão assim que são criadas as marcas. Tipo, era um curso voltado para ilustração, sim, mas no curso tinha um módulo de criação de marcas e a gente tinha que criar uma marca, pensar, criar do zero, assim, um nome e tudo, o contexto todo. E bacana. aí, nesse curso que me despertou as coisas e eu comecei a estudar e ver isso de fato, né? Então, sobre o que eu falei, que o João Paulo é meio que um mentor pra mim, assim, que ele me ensinou muita coisa, eu tive acesso a esse curso sem pagar. Porque como eu trabalhava com ele, ele tinha que me ensinar algumas coisas pra eu fazer na prática lá na empresa. Ele me passou esse curso todo gravadinho, tudo certinho na pasta e falou, assiste essas aulas aí, aprende, bate cabeça, faz alguma coisa e traz pra mim, que aqui eu vou te dar uma dica de como melhorar e fica nessa evolução, assim. E acho que é bem por isso, assim, que eu tenho ele muito como mentor, como alguém que me ensinou, cara. Que falou, tá aqui um caminho, você pode seguir, você pode crescer, sabe? Maneiro. A minha trajetória, ela é bem parecida com a do Gregory. Como eu falei, eu comecei na igreja, mas por que eu comecei na igreja? Em um determinado ano, acho que mais antigo que 2013, acho que foi coisa de 2011, 2012. Teve um congresso, para quem é desse universo de igreja, sabe bem do que eu tô falando, é uma reunião de igrejas, né? De uma igreja em São Paulo, que hoje é a igreja da cidade, que era uma igreja que tinha uma agência dentro da igreja. Uma agência de comunicação só para atender as demandas da igreja, de marketing. Era uma época que as igrejas batistas estavam meio que se atentando para isso também, né? E se mostrar melhor para a sociedade. Outro papo. Aí a igreja que eu frequentava foi nesse congresso, nessa reunião. Eu fui convidado a participar para fazer a oficina de comunicação. Eu cheguei lá sem saber nada.
né? E na oficina de comunicação a gente fez esse workshop com os responsáveis, né, da agência da igreja, que era a House. E, cara, foi ali que eu comecei a abrir os olhos, né, e meio que impulsionado também por essa vontade de servir a igreja, propriamente dito. Foi quando, voltando para Mimoso do Sul, a gente passou 4, 5 dias em São Paulo. Voltando para Mimoso do Sul, aí eu fui convidado para fazer parte do Ministério de Comunicação da igreja. Pô, legal. Recebendo para isso, cara. Então era um estágio, praticamente, para atender só as coisas da igreja. E aí a igreja pagou curso de Photoshop para mim, Corel. Corel eu já tinha uma base, mas eu também fiz curso, a igreja patrocinando. E eu trabalhei lá quase 2 anos, assim, direto. Saí por outros motivos. Saí porque eu precisava da experiência de sistema de informação para terminar a faculdade. Mas foi lá, assim, que eu comecei a descobrir, a desbravar esse mundo. Foi bem bacana, foi uma experiência muito boa. Pô, maneiro. No meu caso, assim, quando eu comecei, eu até falei do lance, assim, da gráfica ter sido um pouco diferente e um pouco decepcionante, mas é algo que eu tenho muito orgulho de falar, assim. Um cara que me contratou foi o primeiro emprego em gráfica que eu tive, foi com o Eli Diniz, lá de Muqui. E um cara que me ensinou tudo do zero, saca? O Eli era um cara que, olha, vamos fazer assim, que esse é o jeito de fazer certo. Ele sabia muito, ele já tinha muita experiência de gráfica. E vivenciar e trabalhar dentro de uma gráfica te dá uma percepção totalmente diferente de como o processo é, entendeu? De você trabalhar em conjunto com a empresa e pensando assim, também no lucro da empresa, pensar na arte e como ela vai ser impressa, de como você vai aproveitar o papel da melhor maneira, de ver os formatos diferentes, como que é o procedimento de gravar chapa até entregar, entende? E assim, ele tinha uma cautela muito grande de entregar os produtos com qualidade, né? Que eu acho que é primordial em qualquer empresa, mas de sempre caprichar na entrega pro cliente em si. Assim, pegar o produto e entregar da melhor maneira. Eu acho que isso, na época que eu trabalhei, a gente não tinha essa ascensão tão grande relacionada à experiência do cliente igual a gente tem hoje, né? Mas isso na época eu ficava, caraca, velho, olha só a preocupação que ele tem. E eu ficava me perguntando, será que precisa disso tudo? A gente com a mente imatura, né? No começo da carreira, será que precisa disso tudo? Era só entregar. Não precisava botar uma caixa toda bonita, mas não. Ele tinha os itens promocionais, colocava disso tudo. E o legal que foi o primeiro passo com ele, foi esse. E aí surgiu a oportunidade de uma gráfica maior. E aí me convidaram. Aí eu fui pra lá trabalhar com... Nessa primeira gráfica que eu trabalhava sozinho. Então eu era um designer. O Eli também era design, mas era um design mais básico, assim. E na segunda, já que eu foi uma gráfica que eu trabalhava em conjunto com mais pessoas. Então, aí nesse ponto eu comecei a entender como trabalhar em conjunto com a galera. Uma equipe, né? Exatamente. De ter opiniões diferentes. De buscar ajuda mesmo, de fato. Ajuda, eu digo assim, ajuda na hora de criar, assim, saber quando a gente tá indeciso ou algumas coisas. Eu não tive essa figura do mentor no meu início de carreira. Eu estava trabalhando na igreja, fazendo a faculdade. E aí, na faculdade, a gente começou a ter disciplina de web, desenvolvimento web. Sim, sim. E aí eu meio que decidi que eu não ia seguir na parte visual do design, eu ia seguir na parte de desenvolvimento, de front-end. Tanto que quando eu saí da igreja, fiz o estágio de sistemas no hospital, lá em Mimoso. Cara, minha carreira toda, os lugares mais bizarros, né? Fiz estágio de sistema no hospital, mas eu cuidava da parte técnica, né? Dos sistemas do hospital. E aí, quando eu saí focado em me especializar para ser desenvolvedor de site, para criar site. E aí eu fui estudar sozinho, WordPress, fui estudar sozinho. O começo ali de UI, de UX, eu tô falando de 2015, que foi quando eu me formei na faculdade. 15 para 16 ali. Eu comecei para esse lado de desenvolvimento para web. E, cara, e foi aí que as coisas meio que desandaram na minha vida. Desandaram? Desandaram. Porque... Como assim, mano? Eu nunca fui bom em programação. Tá certo que web não é programação, né? A galera... Uma polêmica. Polêmica. Mas não é. Talvez JavaScript ali.
Mas anyway, papo pra outra hora também. Quando a gente trazer o Francismar, a gente pergunta isso pra ele. Vamos conversar com ele na boa. Eu comecei a estudar, comecei a me especializar e comecei a atender clientes de forma freelance, fazendo site. Fazia site, social media, que eram as coisas que eu sabia fazer na época. Só que um social media, assim, muito diferente de hoje. Eu fazia arte, não fazia nem copy direito, postava, não tinha métrica, não tinha nada, né? Só fazia de qualquer jeito. E fazia os sites, né? Fiquei 2 anos assim, como freelancer total, sem vínculo empregatício com ninguém. A única parte boa disso, que foi a parte assim, da minha vida que eu menos tinha dinheiro, que eu menos tinha rotina de trabalho, que eu não tinha quase nada, foi que isso me deu a oportunidade de ir trabalhar numa agência. Em Cachoeira, foi quando eu mudei de cidade e conheci o Gregory, depois conheci o Daniel. Foi quando a carreira e a vida começou a se acertar de forma mais direcionada. Então, é interessante, antes da gente chegar nessa parte que os caminhos se encontram, assim, né, na agência, no lugar onde trabalhamos juntos pela primeira vez, é interessante voltar um pouquinho e falar como que foi a nossa relação com o design, com essa parte de comunicação visual, antes mesmo de encarar isso como uma profissão. E um outro ponto, é interessante a gente falar sobre o software. Como você falou sobre o CorelDRAW, como que a gente encarava isso e qual a importância que a gente dava para isso no começo em relação ao design. Porque a gente, né, acho que vocês vão concordar e depois vão dar opinião sobre isso, a gente tinha muita visão de que tem que trabalhar com CorelDRAW para você ser designer profissional. Você tem que saber Photoshop para você ser o melhor designer. E com o tempo a gente entendeu que o design transcende qualquer programa e transcende muita técnica, sabe? Então não é com o que você faz design, é como você faz design. Mas só que como esse podcast é falando sobre o designer, né, como iniciante, é interessante a gente falar porque pode ter gente que está começando no design e ainda tem essa visão de que ela precisa saber Photoshop para ser um designer melhor, sabe? Não, eu digo por mim mesmo, cara, que eu trabalhei com Corel muito tempo, cara, muito tempo. E o meu primeiro contato com a agência, eu ainda trabalhei muito tempo na agência com o próprio Corel, fazendo muita coisa e diferente disso, tipo, quem fazia arte no Photoshop ou quem fazia arte no Illustrator, não tinha por que julgar qualidade só porque era feito no Corel. Aí vai muito da questão, assim, de como você manuseia a ferramenta da melhor maneira, se você se identifica ou tá mais... Você tá mais habituado com ela, né? Cara, a primeira ferramenta de design que eu usei foi o Paint. Juro. Quem nunca, né? Então, começa nesse lance de como você chegou no design com comunicação visual antes mesmo da área, de enfrentar a área comercial, né? Eu sempre fui muito nerd, né? Então teve uma fase na minha pré-adolescência ali que eu fazia fanzine, cara. Fazia zine tipo, escrevia as matérias da revistinha, tentava ilustrar, fiz algumas edições. Ninguém lia, obviamente, mas eu guardava. E eu fazia isso na mão, no papel. Até que uma hora chegou um computador lá em casa, meu primeiro computador. Eu olhei, rapaz, dá pra desenhar nesse negócio aqui? Nesse tal de Paint? Vou fazer aqui. Obviamente ficou uma merda. Já fiz muito robozinho no Paint, já fiz casinha, carro, robozinho. Cara, era uma maneira que eu tentava diagramar alguma coisa, sabe? Mas isso foi bem no comecinho. E aí eu lembro que, mais ou menos nessa fase, eu também editava mangá pra ler. Tentava pintar o mangá preto e branco, né? No computador, tentava pintar, Caraca. Deixar colorido. No Paint também. Vendo agora você falando as coisas, aí me veio o insight. O meu primeiro contato, ele não foi diretamente com a gráfica. Porque o meu primeiro trabalho da vida foi numa fábrica de sandália. Uhum. E lá na fábrica de sandália, eu comecei a trabalhar com serigrafia. Maneiro. E pra serigrafia, eu tinha que fazer os fotolitos para poder revelar a tela. E assim, eu não sabia nada dos programas que usavam, assim. A marca... Programa de edição e tal. A marca, na época, ela mandava as coisas prontas pra gente fazer os fotolitos. Mas às vezes a gente tinha que editar. Tinha que ajustar ali pra fazer num calçado menor, ou num calçado maior, ou mexer pra fazer uma sangria. Nem sabia o que era sangria na época, então...
Mas aí que veio o meu primeiro contato. E aí, com isso, o meu patrão na época, ele queria fazer uma marca. E ele falou, cara, eu sei que você desenha. Na época eu desenhava à mão algumas coisas. E ele falou, vamos tentar criar uns modelos, você desenha à mão e depois eu vejo com design para poder fazer. E aí tinha um design que ele ia uma vez na semana na gráfica. E eu passava as paradas para ele, ele vetorizava e me entregava e a gente começava a estampar as sandálias. Então, eu puxei esse assunto porque eu já... Eu não terminei o assunto. Ah, não, desculpa, pode ir lá, vai lá. Não, eu ia continuar complementando a minha história, aí acho que eu vou puxar o gancho porque você queria falar. É porque, tipo, eu fazia essas coisas no Punch de forma bem amadora, uma criança fazendo. E aí, quando surgiu, né, o convite para fazer parte do ministério da igreja, trabalhar lá, foi meio quando as coisas começaram a fazer sentido, né? E aí, né, todo esse gosto da parte visual que eu tinha, ela começou a se encaixar. Eu lembro, cara, eu lia muito A Mundo Estranho, super interessante. Pô, A Mundo Estranho até acabou, cara. Mas eram 2 revistas que eu lia muito, assim, e eu lembro de determinada página, por exemplo, de alguma matéria, e isso me marcou muito. Eu tinha os créditos, assim, de quem estava envolvido na matéria, tinha lá, design, fulano de tal. Uma matéria sobre Lost, cara. Que eram umas fotos de ilha, assim, que o cara tinha montado. Surreal. Vou tentar achar alguma imagem pra tentar mostrar pra vocês como é que era. Mas eu lembro, assim, de ter me chamado muita atenção e tinha os créditos do profissional responsável, que era o design, né? E aquilo meio que marcou até fazer sentido lá na frente, quando eu comecei na igreja. E aí, na igreja, eu comecei no CorelDRAW. Massa. Aí você já encarava isso como algo comercial, mas só quando chegou na igreja, quando você viu que existia a profissão em si, mas você já tinha esse contato com a comunicação visual e já se interessava por isso, antes mesmo de encarar isso como uma profissão. Sem saber que era possível, sabe? E o Dani agora fez uma retrospectiva e mais ou menos a mesma coisa, porque nem era a função dele, e ele fazia as coisas à mão, desenhando. Né, a primeira ferramenta de design dele foi o papel e o lápis, né, que é o mais... Isso aí, muito bem colocado, cara. E é doido que como as coisas vão acontecendo, né, cara? E a gente nem se dá conta, assim, de saber que no meu começo, por exemplo, eu fiz muita coisa, assim, sem nexo, só para aprender, assim, não fazendo nada para ninguém, fazendo de vontade própria. E como isso é importante até para quem já trabalha profissionalmente, criar projetos fictícios que forem, né? Então, eu acho muito maneiro. Eu comecei editando, na verdade, os boletins da igreja, o jornalzinho da igreja que tinha toda semana. Legal isso aí. Eu tinha aniversariante, tinha agenda de culto, coisa de igreja. E CorelDRAW 11, cara. Nossa. Aí já tinha pronto o modelo, toda semana chegava as alterações que tinha que fazer em cima do modelo anterior. Mudar texto, mudar imagem, eu comecei fazendo aquilo ali. Eu lembro que eu subia via FTP pro site da igreja. Nem sei se usa FTP mais hoje. E aí até, de fato, ter mais liberdade, ter mais conhecimento para começar a fazer, a criar, de fato. Tudo no CorelDRAW. Aprendendo ali e achando durante muito tempo que a única ferramenta que existia para isso era o CorelDRAW. Eu lembro que na gráfica que eu trabalhei tinha muitos arquivos do PageMaker. PageMaker, eu nunca usei, nunca soube usar. E o meu patrão também sempre falava, cara, esse programa é muito bom. Esse programa é top, não sei o quê. E eu nunca conseguia entender, assim. Até hoje eu tenho essa dúvida. Vou procurar pra saber. Então, eu puxei esse assunto à tona pra gente conversar, porque eu já parei algumas vezes pra olhar, assim, a minha trajetória e ver como é que eu cheguei nessa profissão de designer. Porque, né, como eu falei no começo, eu estudei sistema de informação. Né? A minha formação é para que eu virasse um programador, um analista. Um cara de rede, sei lá. Exatamente. Mas só que, como que isso tudo me levou para a comunicação visual, né, para o desenvolvimento de peças gráficas, né? E os meninos me conhecem mais intimamente assim, eles sabem que eu gosto muito dessa parte de comunicação visual, seja ilustração, né, seja vídeo, seja peças gráficas como logotipo, como pôster, impresso. Eu sempre gostei muito disso e olhando na minha trajetória,
eu gosto disso desde a minha infância. De, tipo, ver um desenho lá, tá passando Dragon Ball na televisão. Eu querer, ao invés de, tipo, simplesmente receber aquele conteúdo e achar legal, eu queria reproduzir aquele conteúdo, porque eu queria saber como que fizeram. Você lembra de um negócio que tinha, que era tipo um espelho que você botava no meio da folha e vendia? Cara, eu tinha isso. Eu também, velho. Todo mundo tinha. E eram os caras que iam na escola, tipo assim, eu lembro porque que era sempre assim, os caras chegavam na escola... Na escola com a maleta cheia de coisa. Ó, e é promoção exclusiva. Eu só vou passar aqui na próxima semana e com os pedidos certinho. Aí, tipo, chegava você em casa, compra, pai, você compra. vamos fazer, tô precisando. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, era uma folha que vinha vários desenhos, várias ilustrações. Acho que é espelho mágico que fala, É espelho mágico. Você tinha uma folha com várias ilustrações de personagem, de cenário, de um monte de coisa. Um espelho que não era bem um espelho, né? Era, sei lá o que era aquilo, um plástico. Ele era meio espelho e meio vidro. Então, tipo, ele refletia ao mesmo tempo que permitia você ver do outro lado. E você conseguia colocar uma folha de papel do outro lado e copiar o desenho. Copiar o desenho, meio que passando por cima sem o desenho estar ali. Era um bagulho muito louco, era muito legal. Mas era interessante. Mas era legal demais. E nessa coisa, assim, de tentar copiar tudo que eu via em relação a desenho e tal, né? Conforme fui envelhecendo, eu vi alguns jogos e eu não me contentava em simplesmente jogar e achar divertido. Eu ficava, caraca, o bonequinho pula. Como é que ele pula? Como é que faz por trás pra coisa acontecer, pro jogo funcionar? Como é que o cara pensou que tais cores seriam interessantes num personagem ou num ambiente? E falando assim, tipo, não é algo do meu passado. Ainda é algo do meu presente, porque eu ainda faço muito isso. O Lucas e o Daniel sabem que... Acho que, não sei se o Daniel lembra. Quando a gente trabalhava na Cells, eu vi um cara desenhando uma boleba de vidro. Eu lembro perfeitamente. E eu fiquei disso, um tempão assistindo o vídeo e vendo desenhos de como era aquilo. Eu descobri um negócio chamado teoria dos vidros. Eu lembro do comportamento dos reflexos, de como a luz refletia a boleba. E, nossa, muito doido. Sim, eu lembro. Que era tipo estudo de material. Então eu sempre tive em mim essa questão de entender como que funciona. Por quê? Sabe? E não simplesmente em falar, tá ali, legal, achei bonito. Não, eu quero saber como ele fez. Eu quero tentar fazer parecido do meu jeito, sabe? A curiosidade na nossa área, ela é fundamental. Sim, sim. Eu acho que pra qualquer uma, na verdade. Mas quando você trabalha direto com a criação, você tem que estar procurando coisa nova. Porque você sempre vai aprender coisa nova. Não tem como você chegar num ponto que, beleza, agora eu já sei tudo. Não tem como. Acho que não existe isso. Não tem como. Mas não é demérito você não conhecer determinada coisa, determinada sub-área. Não. Não é demérito nenhum. A gente, às vezes, quando tá começando, fica nessa noia de não saber pra onde ir. Foi o que eu tava conversando com o Daniel ontem, sobre constante evolução. Isso aí. Sabe? A gente tem que aceitar o que a gente é hoje, o que a gente tem de capacidade hoje, e saber que tem muita coisa pra desbravar e pra gente correr atrás. Inclusive, foi algo que eu comentei com o Gregory relacionado aos períodos mesmo de oportunidade que às vezes vem pra gente e a gente deixa passar, mas não porque perdeu aquilo, mas porque mais na frente talvez você vai estar mais preparado para vivenciar tudo aquilo, entende? Tanto que o primeiro contato meu com a agência, eu senti muito essa diferença, assim, da forma de trabalho, de como da cobrança. Da rotina. Da rotina. Eu senti muito. Mas voltando a falar, assim, um pouco sobre essa parte de trajetória, assim, finalizando a minha história, vocês falaram sobre os aplicativos, né, os softwares que vocês usaram quando começaram a desbravar, né, o design como ferramenta, como algo que você podia reproduzir itens visuais. E já digo que nunca usei CorelDRAW e não me arrependo. Tudo bem. Mas eu comecei na Adobe. Não, eu não comecei na Adobe. Eu comecei com Paint também. Eu ficava tentando fazer pixel art e fazer as imagens assim, tentar fazer alguma coisa justamente para começar a reproduzir, né? Essa reprodução visual do que eu vi e é legal e tentar fazer e descobrir que o meu ficou uma bosta.
Porque o que eu tava fazendo não tinha técnica, não tinha conhecimento, não tinha embasamento, não tinha nada disso. A gente passava direto pra criação sem pegar a teoria antes. Sim, exato. Que louco isso, né? É porque, vamos dizer assim, também tem um contexto de que a gente não sabia que tinha teoria, né? Sim. Então a gente, é só pegar e fazer. Mas não. A gente tava pulando as etapas de forma natural, né? Assim, a gente não sabia que tinha uma etapa antes, então a gente pulava. Né? No intuitivo ali, né? E é interessante falar que hoje a gente tá com estúdio, tá produzindo, as coisas estão acontecendo, mas a gente ainda aprende muita coisa. Nossa, quase todo dia. A gente aprende muito conceito diferente, muita visão diferente sobre o que é design, como aplicar. E, inclusive, coisas teóricas a gente ainda aprende. Sobre tipografia, sobre cor. Esses dias atrás eu estava conversando com o Lucas sobre como as cores se diferenciam. E é um conhecimento que eu só tenho porque eu parei para estudar ano passado. Pouco tempo, entendeu? Então é sempre essa constante evolução. Eu comecei com o Paint, tentando fazer algumas coisas ali, só que o Paint ele não permite tanta edição. Teve uma época que eu tentei mexer no Photoscape. O Photoscape foi um clássico, porque muita gente não sabia mexer no Photoshop e o Photoscape entregava muita coisa pronta, né? Então eu tentei mexer um tempo no Photoscape para representar algumas coisas. Mas o primeiro software mesmo de edição que eu usei para fazer os posts lá com o João Paulo foi o Fireworks. Se eu não me engano, era um aplicativo, é um software para sites, para desenvolvimento de layout de sites. Se eu não me engano, é isso. Só que aí a gente usava, pelo menos eu aprendi a usar para fazer posts para Facebook, que na época era a rede social, a primeira rede social, assim, a rede social que estava no pódio, no primeiro lugar. Hoje em dia a gente sabe que tem essa questão do Instagram, de um tá perdendo espaço pro outro e tudo mais. Mas eu usava o Fireworks e eu lembro que o João Paulo ele chegou para mim e falou do Illustrator. Falou, o Illustrator mexe com vetor. Ele é muito melhor para isso que você quer fazer, porque a gente está tocando no ponto software aqui, mas existe o software que é especializado para cada coisa do design, né? E aí ele chegou para mim e falou, o Illustrator você consegue fazer isso, consegue fazer assim, né? Você consegue trabalhar melhor com a tipografia, consegue personalizar mais. E eu virava para ele, não, cara, o Fireworks me atende bem, é isso que eu quero. Não, tenta usar o Illustrator um pouco, ele falava. E quando eu ia pelo Illustrator, era outra vibe, era outro mundo. Eu falava, não precisa disso, não. É a mesma resistência de quem usa o Corel. Eu ficava na resistência. Eu ficava total na resistência. E eram dois aplicativos da mesma empresa, que é a Adobe. Daí, eu lembro, né, que eu fiquei um tempo ali no Fireworks sempre, até que eu saí e parei de trabalhar com o João Paulo. E com o tempo comecei a trabalhar sozinho no mercado de freelancer. E eu falei, talvez o Illustrator me atenda. Não sei, você que fez o curso, você vai lembrar. Lembra de uma raposinha que ele ensinava a fazer? Essa raposinha, eu fiz essa raposinha. Então, eu falei assim, mano, aquela raposa... Eu fiz essa raposa... Eu não consigo fazer no Fireworks, porque o Fireworks não me permite uma edição. E tinha um caju também de preenchimento de malha. Que era mó doideira. Esse aí era maluco. Eu lembro de fazer sorvete, postinho, então o Fireworks ele não permitia tanto esse nível de edição. E foi quando eu quis tentar fazer alguma coisa nesse nível, já para a questão do logo. Se alguém que está escutando conhece o site Widio Logos, teve uma época que eu tentei ser freelancer no Widio Logos e foi justamente onde eu tentei usar o Illustrator a primeira vez. Legal. E aí deu aquela resistência, aquela dificuldade inicial e eu falei, não, eu preciso aprender porque eu preciso desse nível de edição, né? Não nível de conhecimento ainda sobre design, mas nível de edição que o software me permitia. Então eu comecei a futucar no Illustrator ali e tudo mais. Depois do Illustrator, me ensinaram na agência que o Photoshop atendia melhor pro que eu fazia no mercado, que era o social media, e permitia uma edição melhor
para a questão de imagens. Por conta de trabalhar com imagem, exato. Com pixel. Eu acho que quando você chegou também foi assim, né? Você mexer no Corel, fazer as coisas no Corel. Eu usava muito, a minha realidade era o Corel, porque a minha realidade era trabalhar com vetor o tempo todo, Gráfica, sabe? né, cara? Gráfica é vetorial. Era trabalhar com vetor e às vezes a gente recebia trabalhos de outras pessoas, tipo assim, fez no Photoshop e mandou. A gente batia o olho lá na gráfica e falava, caraca, qualidade horrível. E a gente ficava nessa pira, né? Tipo, que nossa, Photoshop como que mandaram isso? Inferior Aí, às vezes a galera pedia, nossa, quantas vezes chegava material lá da gente reproduzir e refazer um material que foi feito no Photoshop, no Corel, que era mó trampo, tá ligado? Então, foi justamente nessa época de sair do Illustrator e partir pro Photoshop que eu aprendi que existe um software que vai te ajudar em cada coisa. E que o design, ele não é o software que você usa. É o conceito que você tem. É o seu conhecimento sobre como aplicar as coisas. Daí você pode fazer, sei lá, no Paint. Hoje em dia, se eu for pegar para fazer, não me gabando nem nada, mas colocando o conhecimento em prática, se eu for pegar para fazer um layout, por exemplo, no Paint, vai ter algo aplicável. Vai ficar bom? Não, porque o Paint ele não me permite o nível de edição para ficar bom. Mas os conceitos vão estar acontecendo. Cada software tem suas especializações e suas limitações também. Mas você tendo conhecimento teórico, fica mais fácil você contornar essas limitações, né? Eu acho que fica claro isso aí da gente ver, às vezes, esses lances, videozinhos de speed arts da galera fazendo ilustração no PowerPoint, no Excel. E a galera faz coisa fantástica, mano. E hoje o Canva tá aí também, né? O Canva é o CorelDRAW de antigamente. Que é onde todo mundo começa. Você não fala mal do Canva, não, tá? Não. Por incrível que pareça, eu tô querendo elogiar dessa vez. O Canva é a porta de entrada. Sim. Então, o lance do Canva é justamente o nível de detalhamento que você consegue, o nível de edição, sabe? Eu acho legal vocês comentando. Teve um tempo atrás que até o Marcelo Kimura fez um vídeo falando sobre o design, sobre essas evoluções que o design vem tendo, né, ao longo dos anos. E ele falou muito de... Hoje em dia a tecnologia está fazendo tanta coisa pra gente que meio que o papel do designer ou profissional já estava se perdendo porque as máquinas estavam fazendo muita coisa. Acho que teve uma empresa, não lembro se era uma empresa... da onde era, enfim. Eles faziam o processo todo de uma identidade visual, entende? Captando, analisando o brief que um cliente passava, tudo através de enquetes, tipo assim, jogando perguntinhas tudo em muito enquete, automatizado. tudo automatizado e já entregava um logo ali com identidade completa e na maioria das vezes a maior parte das vezes era muito assertivo. Só que aí vem o lance emocional da coisa, né? que a máquina não consegue sentir o que o cliente quer passar, né? Porque qualquer respostinha errada ali, ou resposta que dê a entender duas coisas diferentes, ambíguas, vai mudar totalmente o rumo da coisa. Vai mudar o rumo da coisa. E essa busca de conhecimento, ela é essencial pra gente sair desse contexto. Porque hoje a gente tem muito aplicativo que faz tudo, tá ligado? Na palma da mão, com celular, com você pega um PixArts, qualquer que faz um efeito da hora e a pessoa joga um textinho ali e fala, caraca, olha o design que eu fiz. Você começa, para se especializar, você tem que correr atrás do porquê que você tá fazendo aquilo. É isso que vai separar no mercado, propriamente falando, os bons profissionais dos maus profissionais. Não tô falando nem de faturamento, não, que design ruim às vezes fatura mais que design bom. Né? A questão é atender público, mas em questão assim, de conhecimento técnico, que é um caminho melhor para você seguir, para você evoluir como profissional, você tem que saber por que você está aplicando a fonte de tal jeito. É interessante ter uma certa paciência, por exemplo, com quem tá editando vídeo pelo celular, por exemplo, e tá achando que aquilo é o vídeo melhor editado do mundo, assim. Por que uma certa paciência? A gente falou aqui sobre trajetória. E eu acabei de falar que há, sei lá, 10 anos atrás, eu mexia no Paint
tentando reproduzir algo que eu vi e achei legal e ficou uma bosta. É uma etapa que a pessoa precisa passar. Mas foi passar, essencial para que eu continuasse passo a passo, dia a dia, para chegar hoje e aquilo foi base para mim. Com certeza. Todo mundo começa usando a ferramenta errada. E eu acho que é uma coisa que, pra mim, principalmente, eu tenho muito claro isso na cabeça, que é o feeling da coisa. A pessoa, quando assim, atinge um nível de experiência maior, ou de ter passado por situações diversas e de ter muita referência mesmo, assim, de diversos sentidos, de estilo, de lugares, você acaba obtendo um feeling diferente para o que você faz. E esse feeling te ajuda às vezes, a provar um projeto com mais facilidade, a decidir as coisas com mais facilidade também. Experiência, né, mano? Você adquire uma expertise. Uma expertise. Garoto. É isso aí. Não, o nome do podcast não é à toa, né? E aí, tá curtindo esse papo? Ele continua no próximo programa. E a gente se vê lá. Acompanhe a gente no Instagram @estudiosanto.design para não perder a parte final dessa conversa.